Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tom e hoje eu venho aqui para trazer algo que eu acredito que talvez vai ajudar e ajudar muito o pessoal, aqueles que precisam. Talvez às vezes você é até uma pessoa esforçada, você se dedica em tudo que você faz, você é uma pessoa que tenta dar o melhor para você e para tua família, mas você percebe que algo parece que faz com que você patine na vida, né? Você vem patinando aí já faz tempo e não sabe o porquê. Você não entende o porquê que você até às vezes consegue, né, alcançar certos objetivos, mas as coisas tendem a voltar para trás e não concluir como você queria. Tem duas coisas, pessoal, né? Eu passo por isso, eu também estou nessa fase, né, de evolução, de mente e tudo mais. Tem duas coisas que podem então estar atrapalhando a sua vida, atrapalhando você de conseguir alcançar os seus objetivos, às vezes até mesmo no trabalho aí que vocês fazem aí da extração do ouro, pessoal. Lembrando que o ouro é um dos materiais mais desejados do mundo, tá? Existem a história dos Anunnakis que vieram para a Terra para buscar ouro aqui, né? Inclusive eles fizeram a raça humana, aí, segundo a história, de escravo deles para eles poderem então extrair ouro. É muito estranho, tanto ouro que já foi extraído, a gente pode pegar só da África, do Brasil e da Rússia, né? Não precisa nem de falar do Canadá e dos demais países. E mesmo assim você vê que parece que o mundo ele é meio escasso de ouro, de tanto ouro. Para onde foi esses ouros, né? Então aí vocês podem colocar na tua mente aí, começar de repente a procurar, estudar e pensar sobre o assunto, né? Pode ser que algum ser sim veio buscar ouro no Brasil, buscar ouro aí nos outros países, conforme aí a história dos Anunnakis. Então o ouro, pessoal, ele é um material desejado por tudo e por todos, assim também como a prata. Eu tenho algo para dizer para vocês que há duas coisas que podem estar barrando a vida de uma pessoa, barrando da pessoa estar crescendo na vida, evoluindo, né? Primeiro de tudo, pessoal, é o pensamento. Muitas vezes você é até um bruto de um homem, de uma mulher, né, forte, você tem coragem, você tem atitude, mas o que lhe falta muitas das vezes é o conhecimento. E quando eu falo conhecimento, pessoal, não é o conhecimento de um serviço, conhecimento de pegar numa caneta, você entender um texto. Não é esse tipo de conhecimento que eu digo. Esse conhecimento é o conhecimento que o mundo passa para as pessoas, para mais tarde enviá-lo para o mercado de trabalho. O conhecimento que eu passo para vocês é o entendimento sobre a vida. Quando nós começamos a estudar a vida, quando a gente começamos a observar mais a realidade da vida, o que falta, por que o mundo é assim, quando a gente começa a entrar, então, se aprofundar nisso, os verdadeiros culpados por muitas das coisas que acontecem conosco, a gente começa a entender um pouco esse mundo, a gente vai então ganhando um conhecimento que as pessoas que estão aleatório por aí, desacordada, na verdade, né? E não estão percebendo o que estão acontecendo com ela e com os demais, então não tem esse conhecimento, não tem essa essência que você vai estar buscando. E essa diferença, pessoal, ela é muito grande perto do conhecimento que o mundo pode te dar. Porque a partir do momento que você conhece o porquê que nós estamos aqui, as matérias, a energia, o lado espiritual das coisas, quando a gente começa a observar essas coisas, por que estamos assim? Né? Por que uma grande parcela passa por esses problemas e a gente tenta dar o melhor para a gente, não consegue, a gente vive patinando dessa forma. Quando a gente começa a procurar entender isso, a gente vai achando respostas, o porquê que muitas das vezes a gente, em pleno de segunda a sexta, você queria estar trabalhando em algum local,
mas você está desempregado sentado no sofá. Então você começa a prestar atenção e observar o porquê que muitas pessoas estão passando por isso. E é onde você vai sobressair dos demais, porque você vai ter caminhos. Você vai começar a procurar caminhos, assim como aconteceu comigo. Eu comecei a procurar caminhos. Quando eu comecei a conhecer a realidade da vida, não essa realidade que muita gente acha que conhece, porque uma vez foi para a cadeia, o outro porque virou um policial, o outro porque esteve já nos altos da vida. Logicamente que isso faz diferença, e depois esteve pobre novamente. Mas eu estou dizendo um conhecimento total de todas as coisas. Envolve tanto espiritual quanto físico. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essas coisas, isso pode ter certeza. Só isso aí é um carro-chefe muito grande para estar te ajudando aí a você se alavancar na vida e você procurar caminhos que você sabe. Assim como foi comigo, quando eu obtive esse conhecimento, pessoal, eu montei loja, eu caí para o garimpo urbano, né? Então eu comecei a procurar veículos, formas, caminhos que eu pudesse fugir de tudo que é apresentado para a sociedade, né? E eu tenho alguns caminhos que eu deixo em oculto, porque tudo que se você souber e você levar às pessoas, você fica sem mercado. Por exemplo, como o mercado das placas, que foi uma coisa que eu abri demais, né? O canal Ouro do Lixo abriu demais, o Iveson abriu demais no Brasil e virou o que está aí hoje em dia, aí, né? Essa perseguição por uma placa até podre, tudo quebrada, o povo está passando os ferro velho e pegando. Então virou um mercado muito louco. Então tem algumas coisas que você precisa de manter para você, porque a disputa no mundo é muito grande. As pessoas estão cheias de necessidades, né? Eu digo, às vezes necessidade nem tanto física, mas também espiritual, só que não consegue enxergar. A mesma coisa daquela pessoa que ela já bebeu 30 copos de água, mas ela ainda sente que ela está com sede, né? Quando você sentir isso, pode ter certeza, você vai para o teu quarto, faz uma meia hora, uns 40 minutos de oração e essa sede vai passar. Isso acontece porque há uma energia que está ali então sugando você. Eu não digo nem espíritos, pessoal, mas às vezes uma energia que você acumulou, um local que você entrou, alguma coisa assim. Isso está acumulando ali em você, está sugando a tua energia, tá? Porque uma energia densa, ela tem a arrancar aquela energia positiva, uma energia boa que você tem, por exemplo, no teu corpo, né? Vamos colocar aí no seu chakra, alguma coisa assim, e você acaba depois sentindo fome, mas você já comeu, você sente sede, mas você já tomou 3 copos d'água e você não começa a entender. Você vai fazer uma festa, mas mesmo assim você não sente graça, então isso pode estar ligado a energias e coisas espirituais, tá? Então uma dessas coisas é você obter o conhecimento, e a segunda coisa é você se ligar na energia, no mundo espiritual, porque tudo é energia, conforme eu já falei aqui, que a ciência descobriu que até a matéria nada mais é do que uma energia densificada, é uma energia que se condensou, pessoal. Então tudo que você vê, essa parede, por exemplo, é uma energia condensada, tá? Segundo aí a ciência chegou já a alcançar. Na verdade, eu acredito que esses conhecimentos já estão muito tempos, já há anos, até século, muitas das vezes aprofundado, só que eles guardaram para a elite. Como que a elite consegue fazer isso, fazer aquilo, né? De vez em quando eles vêm com uma tecnologia nova e o povo não consegue jamais pensar naquilo, porque eles têm ali segredinho entre eles que só rodam entre eles, e eles então têm esse conhecimento, coisas aí, pessoal, que vocês vê muitas das vezes aí que é uma brincadeira, né? Conforme aí a gente vê, como que chama mesmo aquele negócio que o Facebook, o dono do Facebook queria fazer há uns tempos atrás aí, eu esqueci o nome daquele negócio, que você vai viver através daquele aparelho, você está em qualquer lugar que você quiser, né? Eu esqueci o nome dessa tecnologia aí que eles querem liberar para a humanidade. Um monte dessas coisas, pessoal, eles já têm, eles já utilizam. Se você quer saber, nesse exato momento, uma pessoa dessa da elite pode estar vendo você e você nem sabe. Vendo, não estou falando ouvindo. Está ouvindo pelo celular. Não, vendo você. Ele está vendo você, o que você está fazendo, e você nem imagina, tá? Já existe tecnologia para ver através da parede, pessoal. Tá? Tudo que chega, tudo que eles começam a assobiar no ouvido das pessoas através de mídia, isso, aquilo, pode ter certeza que já faz anos que estão com ele. Eles estão ali estudando, eles estão utilizando muitas das vezes e as pessoas nem sabem, né? Às vezes eu já ouvi
eu não posso afirmar isso, né? Mas teve uma pessoa que uma vez eu conversando com ela, ela também é uma pessoa, uma entendedora pessoal dessas coisas de energias e coisa espiritual. E ela disse, Tom, muitas das vezes você ouve voz e você acha que é de espírito e não é de espírito. É de alguém, de alguma pessoa que está em outro lugar usando o campo energético, o campo magnético, tecnologias que eles já têm lá. E eles podem fazer até sombras e coisas aparecer perto de você e você achar que... Mas nada disso é real, não é físico nem espiritual. É coisas que eles conseguem aí lançar através das energias. Eu não sei, pessoal, qual que é essa tecnologia. Se a gente consegue assistir, vocês conseguem me ver através de um celular que não tem cabo, não tem merda nenhuma. Simplesmente a energia que está saindo daquele celular aqui, ó, ou a energia que está vindo das torres, está ligando aqui, está mostrando a minha imagem para vocês, eles podem fazer muitas coisas que a gente jamais imaginaria. Muitas vezes até atacar pessoas, né? E levar pessoas que eles não gostam a óbito. Também conhecido como feitiçaria, tá bom, pessoal? Então, você precisa de entender algumas coisas. Todo alimento da natureza, né? Se você pegar os judeus, se você pegar o povo hebreu, os israelitas, eles tinham muito esse negócio de pedras preciosas, né? Nem tanto que os sacerdotes, cada um deles, cada tribo tinha, né, uma pedra de uma cor, um era a esmeralda, o outro era a jaspe, o outro era não sei o que. Tem porquê disso, pessoal? Simplesmente porque eles achavam bonito ter aquela pedra? Sim, a pedra era para distinguir cada uma das tribos, mas também as pedras ela contém energias, tá? Isso é uma coisa que a igreja não aceita, mas é uma verdade. Quando um espírito ou um demônio ele vai fazer um trabalho para alguém, ele pega e fala, então você vai lá e apresenta isso para mim meia-noite na encruzilhada. Então a pessoa vai lá, então pega todo aquele borogodó que o espírito pediu para ela e leva até a encruzilhada. O que ele vai fazer com aquilo? Simplesmente porque ele quis fazer uma palhaçada? Ele come, ele bebe aquelas coisas? Não. Ele vai utilizar daquelas energias para chegar ao fim a qual a pessoa quer, né? Então é tipo um sacrifício. Assim como o próprio Deus nosso já revela alguma coisa meio parecida, quando ele diz também que não é para que a gente tome o sangue, porque o sangue contém vida, tá? Então no sangue contém ali algo espiritual. Quando você toma o sangue, seja de animal ou de alguém, conforme aí tem alguns rituais que utilizam isso, você está tomando ali a vida de alguém, tá, pessoal? Inclusive tem um tal de... como que fala mesmo? Eles têm que deixar a pessoa extremamente estressada. Então eles fazem o sacrifício da pessoa, senão arrancam um pouco do sangue dela e bebem. E esse sangue, pessoal, que eles bebem da pessoa que está muito estressada, que está em pânico, com medo de morrer, ele tem algo... procura no Google aí que vocês vão entender um pouquinho, eu esqueci o nome. Ele tem algo nele que o próprio sangue, ele faz uma química lá, ele trabalha uma química que isso rejuvenesce o corpo. Então a pessoa, inclusive saiu um escândalo desses tempos nos Estados Unidos que um piloto de avião caguetou, né? Que tinham vários famosos em tomar sangue, tá? De crianças, isso, aquilo. Se vocês procurarem também aí, vocês vão ver. Se eu for ficar apresentando todas as provas, tudo que a gente fala aqui, hoje a gente tem a internet, cada coisa que eu falar aqui, vocês falarem isso pra mim é absurdo, é só procurar na internet. Você vai ver lá o piloto que caguetou, um piloto de avião caguetou que ele levava celebridades para tomar esse sangue, tá? Então esse sangue de alto estresse, ele faz com que uma química nele lá que acaba acontecendo, faz com que o corpo rejuvenesce. Isso não foi aberto pela mídia toda, pessoal, porque na época algumas pessoas dos Estados Unidos falaram, abafa isso aí. Abafa, tira isso do ar, porque se vocês não passam um negócio desse aí para a população, tem muita gente louca que vai começar a fazer esses paranauê, estressar a pessoa, criança, e tomar o sangue da criança, né? E o negócio é bárbaro, pessoal, rejuvenesce grandemente, né? Mas precisa de ser feito lá da forma deles lá, por isso que eles até pegavam avião para fazer isso, porque eu acho que é na presença de um cientista, de um médico, tudo ali, que eles conseguiam fazer esse paranauê aí. Eu prefiro deixar em off também, não falar sobre esse assunto.
Porque a gente sabe que louco tem em tudo quanto é lugar, né, pessoal? Pra alguém escutar isso aqui e falar, o quê? Tô com uma ruga aqui, um negócio aqui, eu vou rejuvenescer que eu quero viver mais não sei quanto tempo. Tem gente que faz isso, tem gente que vai atrás para fazer essas cagadas. Então por isso que na época a mídia dos Estados Unidos resolveu abafar o caso, por isso que não veio à tona no mundo inteiro. Então assim também o ouro, ele tem uma energia, a energia do ouro é uma energia positiva, pessoal. Já a prata, ela tem uma energia que ela puxa, ela suga a energia negativa do corpo, do local onde ela fica. Só que ela tem de depois, você precisa de depois estar fazendo aí, por isso que é bom você ter o ouro e a prata, porque para descarregar, porque a prata ela suga toda essa energia negativa, só que se eu não estou enganado, ela não devolve depois, né? Aí, preciso de ver um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que o ouro acaba arrancando e transmitindo depois a positiva. Então por isso que o ouro e a prata era muito cobiçada no passado. Tem tudo uns paranauê aí, viu, pessoal? Cristal, essas coisas, as pessoas não têm nem ideia do quanto isso pode ajudar você tendo na tua casa, no teu bolso, né? É aquilo que eu falei já num vídeo no antigo canal Tom dos Metais. Eu falei, é bom que você tenha um pouco de dinheiro, isso vai ajudar a tua mente. Não, eu tenho dinheiro. E você ter também ali uma pepitinha de ouro ou de prata junto com você aonde você vai. Porque uma puxa as energias ruins, a outra lança energia positiva, tá? E o cristal, pessoal, tá? Então se você tem na sua casa aí, me desculpe, os cristãos aí não gostam muito de ouvir isso, mas para quem não é cristão, você pega um pires, pessoal, e coloca aí um cristal no meio e coloca de um lado uma pepita de ouro e uma pepita de prata e coloca em algum local e deixa, tá? Você deixa em um local que ele vai trabalhar todo o campo ali energético da tua casa. É bom você fazer isso. Se você tiver cristal, se você tiver uma ametista, umas outras pedras, né, você pode ali lançar também ali dentro do pires ali. Todas essas pedras, cada uma delas tem, pessoal, a sua energia, a sua forma de trabalhar com as coisas que estão no local através das energias. Então é importante você ter isso na sua casa. Agora sim, pessoal, então você precisa de entender o que está acontecendo com você, né? Se não é aquilo que eu falei, muitas vezes a falta de visão, né? Não digo a visão que o mundo tem para te dar, às vezes às vezes você está focado numa visão que é um mercado que já está esmagador o negócio, muita gente concorrendo aquilo ali, lutando pelo espaço naquele local, e você tentando aquela vaguinha também, você tentando fazer o mais do mesmo, fazer o que todo mundo está fazendo. Então você precisa então de se aprofundar um pouco no conhecimento da vida, conhecer um pouco mais a natureza, e quem sabe aí você não pode ser uma pessoa que tem uma direção que muita gente não está tendo. Tá? Então você precisa de obter esse conhecimento da natureza, das energias, dessas coisas. E agora a parte do lado espiritual, você precisa de ter na tua mente duas coisas. Tá? Esse mundo, ele tem uma energia muito densa, né? Então assim, o que faz com que a gente sinta um pouquinho dessa paz? O que faz com que a gente se sinta um pouquinho leve? É quando você atrai essa energia. Quando você atrai essa energia que vai deixar você mais leve, que vai deixar você mais positivo, que vai te deixar até mesmo cura. Né? Então são as orações, pessoal, elas curam. Às vezes não é nem anjo, não é nada que está ali te curando, nada. Muitas vezes as pessoas acham, um anjo veio aqui, eu estava orando, um anjo veio e me curou. Às vezes a oração que você está tendo ali naquele exato momento faz com que aquela energia que está em você densa, que está prejudicando alguma coisa no teu corpo, porque as energias, ela tem um campo no corpo, pessoal, desde o alto da cabeça à planta dos pés, ela tem um local que ela se intensifica, onde ela fica. Eu esqueci de tirar o som do celular aqui e o povo pega pesado, viu, pessoal? Tem aí um tempinho que eu não tô vendo o WhatsApp direito, porque o povo pega pesado mesmo. Então, assim, você precisa de saber disso. Você saber que as energias, elas podem mudar a tua vida da água para o vinho. Tanto para o lado ruim, quanto para o lado bom. Tá bom? Muitas das vezes, o câncer, se você for ver,
as pessoas que mexem muito com coisas espirituais, elas têm câncer fácil. As pessoas que são vítimas de rituais, né? Você pode reparar, eu já fiz esse teste várias vezes. Você pegar muitas das pessoas que tiveram câncer, você for ver por trás da pessoa, ela mexia com algum barato. Ou alguém dentro da casa dela mexia com alguma coisa aí espiritual e acabou levando ela para isso aí. Energias densas. As pessoas que mexem com energia muito pesada, entendeu? Acaba levando ela isso aí. A delírio, a AVC, a depressão, opressão espiritual, porque quando você está muito carregado de energias densas, os espíritos, pessoal, eles conseguem te ver, né? E assim, então, eles conseguem... Eu me lembro como se fosse hoje, eu canso, às vezes, de dar esse tipo de testemunho, eu dou muito no Facebook, né, pessoal? Aqui no canal eu não coloco muito sobre isso aí, porque assusta muitas pessoas. Mas eu lembro de uma época, pessoal, depois de uns 3 anos que eu tinha me convertido, e eu tava mexendo no meu cabelo, só que esse dia eu tinha aprontado, né? Peguei uma menininha aqui, fiz uns negocinhos ali, então eu tava pintando e bordando esse dia aí. E tava meio chapado também, pessoal. 3 anos depois que eu tava na fé. E de repente, do nada, assim, eu mexendo no cabelo, eu tinha acabado de tomar um banho, acho que era um horário desse aqui, acho que era quase 6 horas da tarde, eu tinha acabado de tomar um banho, mexendo no cabelo, assim, pá. E de repente eu escutei assim, nossa, como ele mudou! Caramba, ele tá mais gordinho, não sei o que tem. Eu escutei. E de repente senti um peso nas costas, comecei a passar mal, comecei a suar frio, passar mal. Comecei a querer desmaiar, pessoal, começou a me dar um negócio ruim. Eu peguei e saí cambaleando assim, corri lá na casa do obreiro, né, que ele morava na rua de cima de casa, corri lá na casa dele e falei, mano, aconteceu um negócio estranho comigo lá em casa. Só que ele, o Gil, pessoal, ele é um cara que você não precisa falar pra ele, né? Você chega perto dele assim, ele já te fala, falei pra você que não era pra você fazer isso. Falei que não sei quem. Você foi fazer isso, né? Até mesmo da pizza. Eu e minha mulher ia comer pizza outro dia de noite. A minha mulher começou a dar risada sozinha. Ele virou do nada pra gente e falou assim, guarda um pedaço de pizza pra mim, hein? Ele consegue ver, pessoal, mas isso aí é um dom que Deus deu pra ele. Ele consegue ver as coisas tanto do futuro quanto do passado. Todo dia ele chegou, eu sentei no sofá dele, conversando com ele, ele falou, irmão, ontem você queria ir embora da tua casa, né? Eu falei, eu discuti lá assim, eu queria ir embora. E você pegou a chave, não sei o que tem para ir embora, e assim, toma cuidado, hein? Que numa dessa daí você pode se arrebentar. E ele começou a falar. E eu falei, caramba, eu fiquei parado assim de frente com ele. Eu falei, caramba, como que esse cara consegue? E já fazia tempo, pessoal, que eu não via ele, né? Já faz tempo, desde quando eu saí do Indaiá. E ele fala as coisas assim, como se ele estivesse do teu lado, vivendo com você ali. Ele começa a falar as coisas, né? Ele é foda nessa parte aí. Então assim, pessoal, você precisa então de entender uma coisa. Quando você chega na sua casa de noite, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, você vai orar, não ora dentro da tua casa. Por quê? Porque você está carregado de alguma energia, alguma coisa, e você ora dentro da tua casa, às vezes essa energia ela se prende a algum local. Vá no seu quintal, vá em algum local assim fora da tua casa, ora primeiro ali dentro, faz um momento de oração, né, para você repreender aquelas energias, espíritos que tiverem junto com você, e depois dentro da tua casa aí sim, você entra e ora. Quando você levanta, você tem que fazer a mesma coisa, fazer oração, por quê? Porque a oração ela vai manter seu lado espiritual bom até o final da noite, pessoal. Isso é nós que temos que fazer, pessoal. É nós que temos que buscar, senão crianças não morriam em ritual. Você sabia que tem ritual de magia negra? Tem gente que fala assim, se assenta muito naquela palavra da Bíblia que diz que maldição sem causa não encontra pouso, né? Aí eu te pergunto, qual tipo de causa uma criança dá para então o mal ceifar a vida da criança? Tá entendendo? Por quê? Porque eu já vi crianças que, por causa do pai, o pai brigou, isso, aquilo, a pessoa era dessas coisas de magia forte, acabou lançando magia direto, toda semana ele batia, fazendo magia pra pessoa, matou, pessoal, matou cachorro, o cara acabou separando a mulher, a criança acabou morrendo do nada, começou a ficar doentinho, uma semana morreu.
tudo por culpa desse ritual, dessa feitiçaria que a pessoa está fazendo. Às vezes, se você faz um ritual, você que mexe com isso, de repente tem alguém que mexe com isso aqui no canal, você faz o ritual para atingir uma pessoa, mas você acaba atingindo uma família inteira, matando uma família inteira, destruindo a vida até de crianças. Então eu sempre falo, não mexa com essas bostas. Não mexa. O mundo já é ruim, o mundo já é carregado de energia ruim. Tem gente que fica tirando espíritos do local onde eles estão, muitas das vezes. Tem espírito que foi levado para lá, tá lá preso, lá quietinho, para pagar o que ele fez. Tem gente que vai através de ritual e libera ele de novo de lá e ele volta de novo a aprontar na Terra. É meio parecido com o mundo físico, pessoal, o mundo espiritual. Vai um juiz lá, vai um advogado bom lá, o juiz acaba soltando, mas o cara já matou um monte de gente, mas por causa de um que foi lá, pagou um advogado bom para acabar soltando, que no caso é um feiticeiro. Entendeu? Então, assim, tem gente que repreende, expulsa as coisas ruins das pessoas. A própria Bíblia diz que eles andam por lugares áridos, ou seja, escuros, locais que eles se sentem melhor, que é nas trevas, então eles ficam lá. Só que, de repente, eles recebem, através da própria energia, eles recebem um chamado para fazer algo. Então, eles vão e acabam aí, de novo, voltar a praticar coisa ruim devido a alguém que está fazendo merda, está fazendo cagada. Tá com inveja de alguém, tá que não sei o que tem, quer o marido do outro, quer a mulher do outro, quer não sei o que tem, quer o carro que o cara tem, quer a casa do cara. Eu já vi isso, pessoal. Gente chegar a fazer ritual na frente da casa para a pessoa sair da casa e ela comprar a casa da pessoa porque ela queria aquela casa. Olha para você ver como tem gente ruim. Isso tem muito em comércio, tá? Tem comércio que você vê que do nada fecha, você pode ver que é ritual, entendeu? A mulher daqui em América uma vez mesmo falou, quando eu tinha a lojinha, falou, vixe, eu cheguei uma vez, porque eu vi uns olhos na frente da minha casa, mas eu acho que foi crente que foi lá, né, fazer oração, na frente à loja. E eu conversei com ela sobre isso, ela tem lojinha, ela falou, ixi, ué, isso aí é o que você mais vê muitas das vezes. Aqui em América mesmo, aqui a mulher não chegou e estava cheio de ritual na frente da loja dela. Tem gente que faz para derrubar o comércio do outro para conseguir manter o dela. É foda, cara. Então, assim, tem gente ruim nesse mundo. Tem gente que muitas vezes, pessoal, você tá num local, você não percebe mais aquela pessoa ali, ela só tá te mirando. Pessoas que mexem com essas coisas, ela só tá te mirando na hora que você der uma brecha. E o demônio, ele é maligno mesmo, é ruim de coração. Eu falo assim, tem espíritos, pessoal, que é tenebroso mesmo. Eles não têm dó e piedade de nada. Por isso que muitas vezes não pode ter dó deles também, né? Quando a gente, muitas vezes eles pegam pesado, não quer sair, isso, aquilo. Então aí é onde que você vê muitos pastores, muitas pessoas falando queima, né? Queima. E demônio geme, viu, pessoal? Que eu já fiz muito isso aqui em casa. Eles chegam a gemer quando você faz isso. Só que depois, se você não estiver bem, eles retalham. Como aconteceu também. Eles retalharam aqui minhas crianças aqui. Quando eu peguei outro dia, meia-noite aqui, um aqui, e eu fiz tanta oração queimando ele, que ele saiu falando, eu vou voltar e vou me vingar do que você fez. Quando foi no outro dia, meia-noite, minha casa inteira acordou aqui, todo mundo aqui, as duas crianças chorando, minha mãe acordou passando mal, eu acordei passando mal, minha mulher acordou com dor de cabeça, eles vieram e retalhar, entendeu? Então eles são peça ruim mesmo. Tem gente que dá brecha para esse tipo de coisa acontecer com ela, né? Tem gente que se vincula a esses espíritos para ficar praticando mal contra as pessoas, entendeu? Porque um dá algo que o outro quer. Um quer sugar energia e o outro quer fazer maldade, entendeu, pessoal? Então, assim, teve uma pessoa, isso aí quando eu tinha 15 anos, isso aí faz um mês e meio, né? Um mês e meio, mais ou menos, veio um pastor aqui em casa, aqui, e ele veio aqui, orou tudo, né? Eu falei, amigo, sabe, até hoje ninguém quis falar pra mim porque disso, isso. Eu tô cansado já. Aí ele pegou e falou assim, Deus vai te mostrar por esses tempos. Mas eu só te falo uma coisa. O que aconteceu com você aconteceu quando você tinha 15 anos de idade. Aí, 15 anos de idade. Deus vai me revelar. Eu tava pensando direto no João, um amigo meu, né? Fazia um tempo que eu tava pensando nele. Aí um outro pastor falou que era uma loira que tinha feito isso, aquilo. Eu peguei, parei e falei, caramba. Porque muitas das vezes eles não revelam certinho, pessoal,
com medo da gente ir arrumar briga. Porque eu sou meio esquentado às vezes, entendeu? Depende se eu descubro quem que é capaz de eu ir fazer cagada. Então, eu peguei e falei, caramba, e comecei a raciocinar nisso quando eu tinha 15 anos de idade. Mas com quem que eu briguei com 15 anos de idade? A mulher do João. Então, tinha um amigo meu que andava comigo e ela tinha muita inveja dele andar comigo, pessoal. Se bem que o filho da mãe, que era arteiro, que vivia atrás de mulherada, e ela jogava isso na minha conta. E ela começou a sair e falar para todo mundo assim, que eu não sei quem come quem aqui, mas os dois aqui, cuicarça, não sei o que tem, e eu não quero mais saber disso. Eu falei, eu conheço o João desde criança, nós somos criados junto, cara. Eu não vou desfazer do cara por causa de você. Só que eu também não vou mais lá, porque eu já vi o tipo de mulher que ele tem, certo? Eu falei pra ela, lá uma vez no mototáxi. Aí ela, não sei o que tem, você vai ver, ela saiu falando. Aí depois de uns tempos começou a acontecer uns negócios meio estranhos comigo. Eu liguei, quem que é? A filha da mãe. E por incrível que pareça, pessoal, eu conversando com vocês hoje disso aí, eu vi ele ontem, lá no Parque Gramado, lá. Eu parei até pra conversar com ele, aí eu peguei e falei, e a fulana? Eu larguei dela, mas a aniversário da minha filha, ela tá aí dentro aí. Eu falei, então vou embora, porque onde ela veio, ela dá escândalo. Mas não sei o que, passa o telefone pra ele. Depois a gente vai trocar ideia. Hoje ele tá casado com uma outra mulher, aí já foi acho que 1 ano e meio, pessoal. Mas ela é de meter ritual mesmo e acabar com a pessoa. E quase levou à morte, pessoal. Um dia eu conto pra vocês o que aconteceu comigo aí, com a minha família inteira. Durante aí todo esse tempo. Até hoje ainda tem sinais ainda disso que acontece na minha vida. Devido a essa fé da mãe. Só que ainda não veio certeiro, certo? Mas bateu tudo. Loira, 15 anos atrás. Eu pensei, do nada começou a vir muita imagem do João dela na minha mente, antes disso. Eu falei, foi ela, cara. Foi ela, então. Então, mas ainda não chegou ninguém e falou, foi a pessoa mesmo que você tá pensando, ou foi a fulana assim assado. Se chegar alguém e revela assim, eu acho que é por isso que Deus não revela, porque aí eu acho que eu vou atrás. Aí eu vou partir para ignorância. Vou falar, fiquei sabendo que você tá fazendo, você fez isso. O pastor falou, naquele dia ele falou, a pessoa que fez, você tinha 15 anos de idade, a pessoa que fez quando você tinha 15 anos de idade, só que eles não concretizaram ainda o trabalho. O seu nome está lá até hoje. Eu não sei quem que é que concretizou o trabalho, se é os espíritos ou se é ela que ainda tá mexendo os pauzinhos até hoje, não sei. Mas durante esse intervalo todo aí, quando eu tinha 15 anos de idade até hoje, eu já trombei ela umas 4 vezes e foi quebra-pau onde a gente tava, pessoal. Que ela começa a falar bosta pra mim, eu começo a falar pra ela, né? Então virou aquela briga. Não? E a filha da mãe tascando ritual em mim e eu me lascando. Nem imaginando que ela fazia isso. Assim, é 99% que ela tem isso na mente. Eu só preciso de uma coisa concreta. Foi mesmo, foi ela. Entendeu? Só que até hoje ninguém chegou e falou isso. Esse povo aí que vem orar pra mim e fala essas coisas, eles sabem, né? Porque eles vê, pessoal. Só que eles não revelam abertamente pra mim. Não fala nome, não fala essas coisas. Mas eu vejo na cara deles que eles veem quem que é a pessoa. Né? Fala pra mim quem que é a pessoa aí. Aí eu ia atrás. Eu falava, fiquei sabendo que você tá fazendo, você fez isso lá atrás. Você vai lá tirar meu nome de lá hoje. Você vai lá tirar meu nome de lá hoje. Se você não tirar o meu nome de lá, aí a conversa vai ser diferente. Então eu acho que o medo, muitas vezes, de Deus revelar, deixar que eles revelem pra mim, é de eu fazer essas coisas, entendeu? Mas, logicamente, que eu ia pegar pesado, pessoal. Porque só Deus sabe o que eu passei até hoje por causa dessa maldita feitiçaria que foi feita lá atrás. Desde lá, minha vida entortou, eu passava por altos e baixos, e eu tentava consertar e não consertava, e muitas das vezes até ouvindo voz, isso, aquilo. E eu peguei pesado. Eu falei, um dia se eu descobrir quem que fez isso, porque muita gente chegava e falava, fizeram isso pra você. Eu ia numa outra igreja, fizeram isso pra você. Eu ia na outra igreja, fizeram isso pra você. Eu ia na Deus e Amor, fizeram isso pra você. E sempre batendo. Mas quem fez? Quem fez? Eu quero saber quem fez. Quem que é a pessoa que fez? Mas eles nunca falaram quem que é a pessoa que fez. E assim, de lá pra cá eu só vim pastando por causa desse bagulho. Só vim pastando.
Se um dia eu descobrisse quem que é mesmo, aí a conversa ia ser diferente, pessoal. Porque ela pôs a minha vida e a vida dos meus filhos, que o Espírito chegou a pegar meus filhos de madrugada. Certo? Chegaram a pegar. Minha filha tinha 2 anos de idade e o Espírito chegou a pegar minha filha de madrugada em casa. Eu falo pra você, cara, dá vontade. Só de eu falar eu fico meio assim, então deixa eu cortar até o assunto aqui. Então é isso aí, pessoal. Você precisa de descarregar o que você traz da tua casa quando chega de noite, e quando você vai sair, você precisa de alimentar o teu espírito. Quando você vai sair de manhã, você precisa de alimentar seu espírito até a noite. E você procurar, pessoal, falar pouco. Eu aprendi bastante isso aí. Quanto menos você fala, principalmente falar coisas torpes, coisas, né, errantes, falar besteira, melhor ainda, porque toda palavra ela também tem sua força, ela tem seu poder. A própria Bíblia diz isso, que as palavras têm poder. Então, quanto menos você fala, quanto menos você pensa em coisa ruim, certo? É interessante que uma vez eu fiz isso, né? Eu falei, eu não vou fazer essas besteiras que os pastores falam, não. Aí até que o Tom falou, mas por que você não faz um teste? Aí eu peguei e fiz de 1 mês. Eu fiquei 1 mês sem falar direito, né? Os outros às vezes chegavam perto de mim assim, falando aquele monte de grossa, que meus colegas eram tudo triste, né, pessoal? E falando de mulher, falando disso, falando daquilo, e eu quieto no meu canto. E aí, e você? Eu tô de boa. Eu tinha que desbaratinar. Aí eu tentando falar pouco, pessoal, e pensar coisa boa, entendeu? E eu percebi que deu uma mudada radical mesmo. Você se sente melhor, se sente mais leve. Pessoal, se você nem dormir de noite, você acorda no outro dia bom. Se você nem dormir, no outro dia você tá bom. Eu passei outro dia, a gente foi para uma... Nessa época que a gente tava fazendo isso, nós fomos numa vigília, numa mata. E a gente ficou lá até 3 horas da manhã. Aí cheguei em casa, fui comer alguma coisa, quando eu vi era umas 5 horas quase já da manhã. Deitei, dormi até umas 6h30, que aí minha mãe acorda fazendo café e aquelas coisas tudo. Acho que dormi 1h30, pessoal. Nem dormi direito. Acordei melhor do que se eu tivesse dormido a madrugada inteira. Porque a época do jeito que eu tava, melhora tudo. Melhora o corpo, melhora físico, a aparência. A Bíblia mesmo diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Então, você melhora a aparência, você melhora a pele. Quando você começa a fazer esse tratamento energético na tua vida, né? Você vai ver que os espíritos param de ter um pouco acesso à tua vida, se você tem problema espiritual. E assim você vai vinculando uma coisa com a outra. O entendimento, a sabedoria da vida, com mais a vida que você vai levar aí, transformação energética e espiritual. Então você vai levando uma coisa com a outra e as coisas do nada. Essa sim é a famosa lei da atração, que muita gente fala baboseira por aí, pessoal. Você vai ver o cara é filho de bacana, tá passando o pé em todo mundo, vendendo curso igual doido e fala, eu vou te ensinar a lei da atração. Né? Você vai ver o cara mó sem vergonha, falando que vai vender curso de lei de atração para os outros. Basta simplesmente você entender isso. Você ter um caminho e você saber se posicionar espiritualmente, energeticamente, e você andar uma coisa alinhada com a outra, a lei da atração ela começa a ocorrer. Porque a Bíblia mesmo diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Como assim amar a Deus se eu nunca vi ele? Amar a Deus é você amar a paz, você amar ser pacífico, você sentir, né, pela misericórdia, pela vida das pessoas, você ter, né, um espírito bom. Quando você tem um espírito de paz, um espírito bom, você ama a Deus. Aquela pessoa que vive mentindo, isso, aquilo, o que os outros costumam dizer? Esse aí é filho do diabo. Esse aí ama o diabo, ama as trevas. Por quê? Porque ele anda conforme as trevas quer que ele ande. E assim também aqueles que fazem as coisas de paz, não significa que você vai ficar lá se prostrando. Pessoal, se tem uma das coisas mais loucas que tem no cristianismo, é o negócio de adoração, né? As pessoas falam muito de adorar a Deus, isso, aquilo. Logicamente que isso ajuda pra caramba. Quando você entra nessa conexão, você sente, né, esse baque, esse alivio, aquele bálsamo que chega, que você se sente muito bem, né? Transforma-se. Mas esse negócio de forçadamente que Deus requer adoração, um Deus que requer adoração, que precisa de estar preso a um local, não é o Deus criador, então. Né? Se eu preciso ir em 4 paredes para falar com Deus, então esse Deus ele não é um Deus criador, porque ele é limitado a 4 paredes.
E se ele ficar me pedindo adoração, isso é porque a criação não é dele. Porque toda a criação emana a força e o poder de Deus. Toda a criação. O que os anjos disse para Deus quando... acho que foi Daniel que teve, né? Se eu tiver errado, alguém me corrija. O que ele disse quando ele viu os anjos em volta do trono? Santo, 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 a terra está cheia da tua glória. A glória de Deus não estava com ele, a glória de Deus está em tudo. A terra está cheia da tua glória. Todas as coisas que você está vendo aqui tem Deus. Tem o poder de Deus rodando em tudo aqui. Deus ele não está limitado a um local. Mas há deuses que estão limitados a locais. Há deuses que obrigam as pessoas a ir lá se prostrar para ele. Força. E há de você não ir que ele mata, que ele joga praga, que ele tira a tua vida, que ele lança doença na tua família. Né? Há uns que é dessa forma. Que se você não fazer o que ele quer, como ditador, né? Ditador, ai de vocês não virem me adorar, ai de vocês não sei o que tem. Esse tipo de Deus, pessoal, é um Deus limitado. Porque o Deus da criação de todas as coisas, ele não precisa de adoração de homem nenhum. A sua adoração para ele não faz nem efeito. Quem precisa é você. Se você estiver em contato com ele, quem vai receber é você. Então muitas vezes quando os pastores falam assim, o povo só vem aqui por interesse na igreja. Porque quem precisa somos nós. Deus não precisa de nada disso, pessoal. Deus não precisa de igreja, Deus não precisa de nada disso. Quem precisa somos nós. Deus não precisa de adoração. A própria Bíblia diz que Deus não recebe adoração de homens. Não recebe adoração das mãos humanas. Que a adoração que é feita, esse tipo de contato espiritual, extrafísico que nós fazemos muitas das vezes, é para o próprio benefício da raça humana. Porque Deus, você indo lá orar ou não orando, ele continua do mesmo jeito trabalhando em tudo e fazendo todas as coisas acontecer. Ele continua cuidando de todas as coisas. Ele continua mantendo o ímpio e também o santo vivo até o seu último dia. Ele continua dando o sol para todo mundo. Ele continua fazendo todas as coisas rodando ainda conforme desde o princípio. Então ele não precisa de adoração humana para mudar isso, mudar aquilo. Ao contrário, se nós não melhorarmos, nós vamos destruir a gente e destruir o mundo. Destruir a vida dos outros. Então, o benefício, quem tem numa adoração, o benefício de louvar a Deus, o benefício... Quando alguém fala assim, você vem na igreja por interesse, eu só vou por interesse. Pode falar assim, eu só vou por interesse mesmo. Porque meu Deus não é limitado, ele não precisa nada disso aqui. Quem precisa sou eu. Eu tô aqui porque eu preciso. Eu falo assim, pessoal. Eu rasgo o verbo, tem uns cristãos que não gostam de mim. Eu rasgo o verbo por coisa e eles até ficam meio assim, fala de já o diabo. Eu expulso os caras, velho. Vai ter que pegar pesado, tem gente que não acorda pra vida. Quem precisa de tudo isso somos nós na porra do negócio, pessoal. Deus não precisa de nada disso, não precisa de adoração humana, não precisa de nada disso. Quem precisa é você. Você precisa estar em contato com ele. Você estando em contato com ele ou não, ele está lá. Ele continua mantendo todas as coisas e fazendo todas as coisas acontecer. Agora, se você não fizer por você, aí que tá. O Deus Criador ensinando a criação a criar também. Crie o teu mundo. Você tem o bem e o mal. Você pode criar. Você pode criar um castelo de trevas ou um castelo de luz. Você pode construir uma vida boa ou uma vida totalmente destruída. Você que escolhe. Você é a criação agora que vai criar as coisas. Deus não vai criar o seu mundo. Ele quer saber o quanto você tem para dar para a raça humana, o quanto você está disponível para dar para si mesmo, para a tua própria família. O que você pode fazer para mudar a tua própria vida. Deus não precisa de vir aqui. Primeiro de tudo que ele não fez, pessoal, roubou. Né? Ele deu a vida para cada um escolher. Ó, energia boa, energia ruim, os espíritos bons, espírito ruim, estão tudo aí, anjos e demônios. Estão tudo aí com vocês aí. Se vira agora e faz o remeleixo de vocês aí, vê aonde vocês querem andar. Só te digo uma coisa, se vocês forem para cá, vocês vão encontrar problema. Se vocês forem para cá, vocês vão encontrar paz e luz. Então vocês agora decidem para que lado vocês querem estar. Até o mal, muitas das vezes, ele é bom. Porque se você não tem medo, se você não tem astúcia e medo, você ia colocar a mão na boca de uma cobra. Uma criança mesmo, ela vê uma cobra, ela já fica assim, ó. E ela nem sabe muitas das vezes que é a cobra.
mas a própria intuição no espírito da pessoa. Porque antes da gente estar aqui, a gente já estava em outro local, pessoal. Quem de vocês já esteve num momento que vocês começaram a ver, parece que você estava em outro lugar, tendo uma outra vida, isso, aquilo? Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. É porque quando a gente entra na matéria, a gente tem o esquecimento de quem nós fomos. Porque você entra num feto que vai fazer o cérebro começar a funcionar. Se você conseguir lembrar quem era você, tem gente que fala que às vezes é traumatizante, né? Mas se você conseguir lembrar quem foi você um dia, e sim, pessoal, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele teve que diminuir da tua glória, certo? Ele teve que reduzir a tua glória, ou seja, o poder que ele tinha, que ele emanava lá, ele teve que diminuir tudo isso para ele conseguir entrar no ventre, para ele não matar Maria, para ele não destruir o próprio corpo físico dele. Até assim, tem ainda umas controvérsias aí sobre ele suar sangue. Tem gente que fala, ele suou sangue no dia do Getsemane, é que viram ele naquela época suando naquele momento. Mas ele suava todo dia porque o corpo dele não suportava muito ele. Mas a Bíblia mesmo diz que ele teve que desfazer da tua glória. A Bíblia diz que Elias veio em João Batista. A Bíblia diz que Moisés e João Batista apareceu para Jesus. A Bíblia diz que Saul chamou através da bruxa Samuel para conversar com ele. Então assim, você já estava em outro local. Você simplesmente se manifestou nesse físico que você está agora. Só que a única coisa é que você não consegue lembrar disso porque você teve dentro de um feto que foi sendo de pouco em pouco ali manipulado, crescendo, e tem a mentalidade que você tem hoje. O teu espírito, pessoal, ele tem uma outra forma de ver o mundo, certo? Mas a tua alma deseja o que vê. Então, há esse embate. Mas se você pegar pesado mesmo com você ter um momento com você parar para refletir, o teu espírito vai lembrar de coisas que você jamais imaginaria que um dia aconteceu com você. Eu já cheguei a me ver em locais que era tudo feito de pedra, assim, que nem você vai lá na Itália, naqueles lugares antigos, eu andando na rua. Eu já cheguei a me ver tomando facada nas costas, pessoal. E eu falei, caramba, parece que eu me lembro disso em algum lugar. Tomando facada nas costas por causa de adultério. No caso, eu estava adulterando e entrou 4 pessoas, eu lembro como se fosse hoje, entrou 4 pessoas correndo pela porta e eu estava no banheiro. E quando eu vi eles entrando, eu corri, eu ouvi o barulho, né? Na verdade, parecia uma favela. Era aquelas casinhas que saem de frente com viela, assim, não sei nem se era uma favela, talvez seria outro lugar, mas parecia ser uma favela. Uma casa, acho que na frente azul. E eu peguei e saí de dentro do banheiro correndo e fui pro quarto, né? E pulei assim, já saí na viela, assim, a porta do quarto, a janela do quarto. Na hora que eu pulei a janela do quarto, que eu pulei assim, caí do lado de fora, eles já tinham voltado correndo pro lado de fora, que eles viram que eu corri pro quarto pra pular a janela. Aí, eu só lembro que eu tomei 1, 2, 3 aqui nas costas, aí na hora que eu fui cair no chão, eu voltei. Falei, caramba, cara. Eu já teve várias cenas desse jeito que aconteceu comigo. Talvez alguém possa explicar melhor essas coisas. Né? Tem gente que manja bastante sobre isso. Talvez até um psicólogo pode passar pra gente o porquê disso aí. Mas são visões que é muito nítida. É uma coisa que parece... Sabe quando você tem no teu coração? Aconteceu. Tem algumas dores que eu sinto em algum local que eu falo, caramba, eu acho que aconteceu isso comigo. Meu. Eu já me vi em vários locais aí que... essa coisa aí, cada um de vocês tem que fazer com vocês mesmos. Esse momento de meditação para vocês verem aonde um dia vocês estiverem. Pode ter certeza, vocês vão lembrar de alguma coisa aí que aconteceu com você antes de você encarnar nesse corpo que você está hoje. Só que tudo isso é esquecido, você ganha um novo cérebro que vai se formando, vai ganhando novas mensagens, vai recebendo novas informações, então uma coisa atropela a outra. Só que está gravado no teu espírito tudo aquilo que você passou antes. Então, assim, a gente não entende, pessoal. Muitas vezes a gente quer bater o martelo em cima de alguns contos bíblicos, a gente quer bater o martelo em cima de uma visão espírita, ou de uma visão de umbanda, de candomblé, da religião, e chega lá, todo mundo tá errado, todo mundo tá falando asneira. Cada um tem um pouquinho de coisa boa e um pouquinho de coisa errada. A gente não sabe. Então, inclusive tem uma pastora, né, que teve uma morte, eu tava vendo aquele canal, Afinal, Quem Somos Nós, acho que chama assim.
que tem aqueles relatos de pessoas que morreram e voltaram. É uma pastora, ela disse que ela achava que o mundo espiritual era conforme ela tinha aprendido dentro da igreja tudo. Só que quando ela teve em óbito ali por alguns minutos, né, que ela teve acho que uma parada cardíaca, ela fala que ela foi levado num certo local, tudo assim, as pessoas estavam lá, a gente que até ela conhecia e tudo mais, aí que ela conta a história dela lá. Depois ela volta pro corpo. Eu acho que esse canal final que somos nós, acho que tem uns 300 relatos aí já de pessoas que já tiveram EQM. Então é uma coisa assim que é importante, vocês estudando, aprendendo isso aí. Isso aí vai desenvolver, pessoal, o físico, o que vocês estão querendo receber, trabalhar, o que vocês querem mover na tua vida. O entendimento do mundo espiritual, do mundo extrafísico, das energias, o mundo paralelo ao que você aprendeu até hoje, que é ir da tua casa, ou para uma igreja, ou para um bar, depois vai para o trabalho e essa rotina. Você precisa de ter uma visão diferente, você vai conseguir sobressair todos os problemas que você tem até hoje. Transformar o teu mundo espiritual. É aquilo que eu falei, menos briga dentro da tua casa. Você precisa sim, pessoal, de ter animal. Animais ajudam muito. A gente que saiu do meio dos animais, a gente que saiu do meio da floresta, a gente que saiu do meio, né, dessa troca de energia. E hoje nós pagamos um preço caro. Muita dessas energias que a gente acumula aqui na sociedade é porque a gente não está em meio à natureza, a gente não tem animais perto, porque tem animais que arrancam a energia ruim das pessoas. Né? Tem animais que morrem, pessoal, se encostar perto de uma pessoa, certo? Tem pássaros que se ele chega perto de uma pessoa, a pessoa está muito com energia ruim, ele morre. Ele puxa tanto aquilo ali que ele acaba morrendo. Então a natureza, nós saímos do meio dela e nós pagamos um preço muito alto. Pagamos de todos os aspectos. Pagamos aí, que hoje a gente fica escravo dessa sociedade, e pagamos aí na parte espiritual, que você vive acumulando energia dentro desses campos aqui, dessas paredes, e você fica recebendo isso aí, essas mensagens, você fica recebendo essas energias ao tempo todo. E por isso que muita gente enlouquece, muita gente vai à loucura. Dificilmente você vai ver um índio louco. Vê se você acha um índio louco, um índio depressivo precisando de um psicólogo. Você não vai achar um índio indo para um psicólogo, indo para um médico lá, porque eu tô com isso aqui. Eles podem até precisar de um médico, né? Se for os índios que vivem ali em volta de Manaus, ali, aqueles ali já tem até celular, já estão andando até de jato. Já. Mas agora, se você pegar os índios que estão lá para dentro, lá, eles nunca foram um psicólogo, não sabem nem o que é um dentista e tem dente melhor que nós. É a visão de vida que nós precisamos de ter. O que eles têm de diferente? Por que eles são diferentes de nós? Por que eles nunca foram um psicólogo? Por que eles nunca foram no médico? Por que eles nunca precisaram do remédio da farmácia? Por que eles nunca... A gente tem que entender. Por que o cacique vive 120 anos? Teve a última cacique aí, que morreu há uns tempos atrás, que ia lá, acho que ela foi conversar com o Bolsonaro, eu acho que é, né? Foram duas, eu acho que uma cacique e um cacique, 130 e poucos anos aí, 130, 129 anos, pessoal. Tem gente muito mais velha lá, que a mídia às vezes também não revela pra gente, também não tem nem como revelar, porque eles não têm RG, não tem nada disso. Mas assim, esses caciques que a mídia bate em cima e fala, não, esse sim, tem 120 anos. Porque são pessoas que já, lá atrás, já tiveram algum histórico com a raça humana. E tipo assim, tiraram uma foto dele lá, conversaram com ele no passado, tu sabe que o cara tem tintim de anos já que tá aí vivo. Então, assim, tem caciques que estão vivendo 120 anos, nunca foram psicólogo, nunca foram médico, nunca foi no dentista, nunca teve. O que está acontecendo? Entendeu? Então, isso tudo mostra pra gente o que é a vida. Quando a gente começa a observar essas coisas, a gente vai ver e vai aprender a dar valor à verdadeira vida que nós não damos, que vivemos na sociedade. Fica com Deus, canal Tom dos Metais.